E nós temos um começo que ele faz um paralelo de Gênesis, e enfatiza que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a luz que derrubou as trevas. Portanto, meus irmãos, Jesus é Deus. E depois ele começa a falar sobre a preparação para que Jesus chegasse, para a vinda de Jesus, e também sobre a vida de João Batista. E aqui no texto de hoje, que vai ser João 1, 19 a 28, ele nos faz refletir, afinal, quem é João Batista? Ou quem ele não é? E sabendo quem ele não é, talvez entendamos quem ele é. E com isso também possamos perceber sobre a humildade desse grande homem de Deus. Ficou meio confuso, parecendo um discurso da Dilma, né? Não é, e no fim todo mundo é, e todo mundo deixa de ser. Mas vamos avançar que a gente vai entender e vai perceber que parece complexo, fica mais simples. Então diz assim a palavra do Senhor, em João 1, 19 e 21. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João 1, 19 a 21. Senhor, meu Deus, nosso Pai, Paizinho querido, seja conosco nessa tarde. Fale aos nossos corações, através do Teu Espírito Santo. Leva essa mensagem aos nossos corações, para que nós saímos aqui mais cheios de Ti, conhecendo um pouco mais de Ti, e assim como João Batista, mais humildes, mirando em Ti, ó Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui louvando ao Teu nome, cultuando ao Teu nome, e te agradeço isso e te peço em nome de Jesus. Amém. João o Batista. Batista não era um sobrenome de João, mas era como ele era conhecido, por batizar com água, um batismo de arrependimento, passando pelas águas do Jordão, e assim buscando a purificação e a preparação para uma vida cristã. Apesar de Cristo ainda não ter iniciado o seu ministério, mas ele já preparava o caminho. Então ele já batizava preparando as pessoas para uma vida cristã que estava por vir. Esse era o início do batismo como nós conhecemos hoje. E é por conta desses batismos e do batismo de Jesus que nós, enquanto Igreja Batista, batizamos por imersão e não por aspersão. A palavra grega, baptizo,
Significa literalmente mergulhar, imergir ou submergir. Isso sugere que o batismo era feito mergulhando a pessoa totalmente na água. Só salientar isso. Esse não é o tema central da mensagem, mas eu acho importante que a gente tenha esse entendimento. Por que nós, batistas, batizamos do jeito que batizamos? E por que outras denominações batizam de outra forma? E aí, na Bíblia, a gente encontra aquilo que fez com que nós, batistas, acreditássemos que o batismo deve ser, ou seria a melhor forma de ser, por imersão. Em Mateus 3,16, diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. O que nos leva a crer que Jesus estava dentro da água. Não simplesmente foi jogado água sobre a cabeça dele. E depois, em João 3,23, diz o seguinte: João batizava também em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Ou seja, era uma cidade onde o Rio Jordão também passava. Além de batizar no Rio Jordão, não podia ser em qualquer lugar do rio, que havia alguns lugares que eram mais rasos, então não teria como submergir ou batizar a pessoa do grego, né? Então, havia necessidade de que fossem muitas águas, sugere que as pessoas eram submersas e não apenas aspergido água sobre a cabeça deles. Dito isso, então nós vamos prosseguir para aquilo que é realmente a mensagem do texto. A gente concretizando isso, que é uma doutrina nossa batista, né? João Batista estava pregando e batizando no deserto, atraindo grandes multidões. Isso chamou a atenção dos líderes religiosos de Jerusalém, que enviaram sacerdotes e levitas para questioná-lo sobre sua identidade e autoridade. Meus irmãos, a gente sabe que num ambiente em que existe um autoritarismo, quando alguém lá no meio do povo começa a juntar pessoas à volta dele, logo eles querem saber: o que você está fazendo aí? Né? O que está acontecendo? Então era isso que se passava. Os fariseus, os mestres da lei, né, os judeus que mandaram essas pessoas para lá para interrogar, é justamente isso. João Batista estava criando ali um burburinho, as pessoas já comentavam e tal. Olha, tem um que está lá juntando multidões à beira do Jordão e tal. Então eles mandam lá justamente para saber o que se passava, né? Então eles perguntam se ele era o Messias, se ele era o Elias, ou se ele era o profeta, não um profeta. Eles perguntam sobre o profeta específico. Por quê? Porque existia a profecia de que Elias voltaria antes do grande dia do Senhor. Elias ainda voltaria na terra. Então eles dizem: você é Elias, você é o profeta, querendo dizer assim, você é o Elias que voltou, você é o profeta. E ele responde: não, e não mais uma vez. Identificando-se como a voz que clama no deserto, aquele que aplana o caminho do Senhor, aquele que prepara o terreno para a chegada do Senhor. Este momento revela muito sobre a sua humildade e o seu propósito. E nós vamos analisar aqui 3 aspectos principais da humildade de João Batista. O primeiro deles é a negação de ser o Messias. Em João 1,20 nós lemos: confessou e não negou. Confessou, confirmou: eu não sou o Cristo. João foi claro e direto. Na época havia uma grande expectativa pelo Messias. Meus irmãos, muitos acreditavam que o Messias seria alguém revolucionário, seria um guerreiro, alguém para livrar o povo dos romanos, daqueles que causavam aflição sobre o povo de Israel. Então, quando João Batista começa a juntar multidões, ele já logo pergunta: você é o Messias? Você imagina a tentação da pessoa de dizer: sou o Messias, por que não? Né?
aqui gozar do triunfo, da glória de ser chamado Messias. Mas ele não, ele nega prontamente. Não, claro que não. Não sou o Messias. Outro texto, em João 3, 28 e 30, reforça isso. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Charles Spurgeon, em seu sermão A Mensagem do Batista, destaca que João estava disposto a passar discípulos para Cristo, valorizando a glória de Jesus. Spurgeon disse: João estava contente em ser apenas uma voz. Se pudesse preparar o caminho do Senhor, ele estava disposto a ser nada para que Cristo fosse tudo. Para nós, isso significa evitar buscar glória pessoal, especialmente em nossos ministérios, e lembrar que nossa missão é apontar para Cristo. Um outro aspecto da humildade de João Batista é a identificação como voz no deserto. Em João 1, 23, João disse: eu sou a voz do que clama no deserto, aplainai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, ao citar Isaías 43. Ele se vê como uma voz preparatória e não o foco principal. Ser uma voz significa ser intangível, direcionando a atenção para a mensagem e não para si mesmo. E aí nós temos aqui João Calvino, quando comenta sobre o texto de João 1, ele explica que o deserto simboliza a desolação da igreja. E João, ao pregar lá, reflete essa condição, preparando o caminho para Cristo. Calvino escreve: o deserto é uma figura de condição rude e inculta da igreja judaica naquela época. Era um deserto solitário até que Cristo aparece. Isso nos ensina a estarmos contentes com os papéis que preparam o caminho para os outros ou para a obra de Deus, mesmo que não sejam glamourosos. Ou seja, a gente deve estar contente por qualquer que seja o trabalho que a gente faça para Deus. Ainda que seja limpar o chão da igreja, ainda que seja ministrar o louvor, ainda que seja recolher os dízimos e ofertas, ainda que seja desejar que Deus te abençoe para a pessoa que te atende na padaria ou em qualquer outro lugar que seja. Qualquer trabalho feito para Deus, ele é muito importante. Há um outro ponto a que se refletir sobre a questão do deserto. É a necessidade de colocar as nossas vidas em submissão a Deus. Quando o povo sai do Egito e passa 40 anos no deserto, dependendo única e exclusivamente do Senhor, o povo teve de ser humilde, mas Deus era exaltado. Imagine para as outras nações, para os outros povos, olhando o povo de Israel saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, e aí está ali, aparentemente perdido no deserto, porque eles não fizeram um caminho normal, o caminho que se esperava que eles fizessem até a Terra Prometida, não. Eles estiveram ali meio que a vagar no deserto, mas sobre a liderança e sobre a guia do nosso Deus. Então, quando o povo consegue passar esses 40 anos e chega na Terra Prometida e conquista a Terra Prometida, todo mundo fica assim: meu Deus, mas o que aconteceu? Quem é o Deus desse povo? O povo tão miserável, o povo tão humilhado, passou 40 anos no deserto comendo só o que era necessário, nunca cresceu, não teve nada ali no deserto. Enfim, o povo ali estava humilde,
estava humilhado, ninguém dava nada para aquele povo. E por conta disso, Deus foi exaltado, porque todo mundo depois quis saber, nossa, mas quem é o Deus de vocês? O que se passou aqui? Como vocês conseguiram ganhar batalhas de homens tão grandes, com carruagens de ferro e tudo? Então essa é uma outra visão do que é o deserto. Então quando ele fala que é a voz que clama no deserto, também tem esse sentido, de ser mais humilde e apontar para algo que era maior, mais poderoso do que ele, infinitamente maior, que era Jesus Cristo. Preparar o caminho para Jesus Cristo. E um terceiro ponto da humildade de João Batista, um outro aspecto, é a humildade em relação a Jesus. Em João 1, 26 e 27, João Batista declara: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, e de quem eu não sou digno de desatar a correia de sua sandália. Ele reconhece aqui a superioridade de Jesus, dizendo não ser digno nem de uma tarefa servil, como desamarrar as sandálias de Cristo. Há um contexto histórico aqui, meus irmãos, que é o seguinte: por que ele fala não sou digno de desatar as sandálias de Cristo? Isso não é por acaso. Desatar as sandálias de Cristo era uma tarefa extremamente humilhante para a época. Então, um discípulo fazia tudo para o seu mestre, menos desatar as sandálias dos seus pés. Essa tarefa, esse serviço, cabia ao escravo. O escravo de um senhor, sim, desatava as sandálias do pé dele. Agora, um discípulo fazia todas as outras coisas para o seu mestre. Buscava uma água, buscava alguma coisa, levava alguma mensagem, enfim, fazia diversos serviços para o seu mestre. Mas um discípulo não desatava as sandálias do seu mestre. E João Batista aqui, na minha opinião, um dos maiores exemplos de humildade que a gente pode tirar, ele se coloca abaixo do escravo. Ele diz que ele não é digno, ao menos, de desatar as sandálias dos pés de Cristo. Ou seja, eu sou muito menos que um discípulo, e ainda assim eu sou muito menos que um escravo de Cristo. Então, ele, nesse ponto, ele aponta para Cristo e fala assim: olha, eu aqui não sou nada. Vai vir aí, está no meio de vós. Vós não conheceis, mas vai vir aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, 100% da honra, 100% da glória. Eu não sou digno de 0,1%. Em Mateus 3,11, ecoa isso. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar, em algumas traduções. Matthew Henry, em seu comentário, observa que João Batista dirige a atenção para o Messias presente, mas ainda desconhecido, reforçando sua humildade. Isso nos lembra de reconhecer nossa indignidade diante de Cristo e depender da sua graça, sempre exaltando a sua grandeza, a grandeza de Cristo. Há uns meses atrás, aproximadamente um ano, a gente fez um culto ao ar livre, aqui na área da Feira dos Carvalhos, e teve ali o pastor Davi pregando. Acho que alguns irmãos vão se lembrar. Ele fez uma dinâmica com a corda, em que ele colocou uma corda ao fim das pessoas que estavam assistindo, pediu uma pessoa para segurar ele daqui de baixo, e criou aquela tensão, colocou mais gente segurando a corda e tal. E essa dinâmica era justamente para explicar o quê? Que o pecado é muito mais forte do que nós. Nós somos incapazes de resistir ao pecado. Mas pela graça de Deus, pela graça de Jesus, nós resistimos ao pecado. E aí me veio isso à mente, e eu gostaria de fazer essa aplicação com os irmãos. Isso se aplica ao egoísmo, que é o ego inflado, a vaidade e tantos outros pecados.
nós somos pecadores, fadados à falha. Mas então como é que nós podemos imitar João Batista? Primeiro, nós temos que negar a tentação de buscar a glória pessoal, servindo sem reconhecimento. Como em Filipenses 2, 3 e 4, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Segundo, aceitemos os nossos papéis, mesmo em circunstâncias difíceis, como Lucas 1, 41 a 43, onde João no ventre reconhece Jesus. João Batista ainda no ventre, né? Ele reconhece Jesus. E terceiro, mantenhamos uma perspectiva correta da nossa relação com Cristo, como em Mateus 11:11, onde Jesus elogia João, mas destaca que o menor no reino é maior, por ter a revelação completa de Cristo. Vivamos humildemente, apontando outros para Jesus, alinhados com nossa fé de priorizar a glória de Deus. João Batista não buscou glória para si. Ele não quis ser chamado de profeta, de Elias e tampouco de Cristo. Ele sabia exatamente quem ele não era. E mais ainda, ele sabia quem era Jesus. Essa é a humildade que nos falta tantas vezes. Em um mundo onde todos querem ser vistos, notados, exaltados. Onde as pessoas querem likes e seguidores. João nos ensina a desaparecer para que Cristo apareça. Ele aponta o caminho e depois sai da frente. Ele prepara os corações, mas entrega a Cristo o trono. Quantas vezes colocamos a nós mesmos no centro da história? Quantas vezes nós vivemos como se nós fôssemos protagonistas do plano de Deus, quando na verdade somos apenas servos, apenas instrumentos. A humildade de João nos confronta, ela nos chama a lutar contra o orgulho, contra o pecado que nos faz buscar nossa própria vontade, nossa própria glória, e nos convida a uma vida onde Cristo seja tudo. Você está disposto a sair de cena para que Jesus entre? Está pronto para preparar o caminho, mesmo que o aplauso seja para outro? Ser humilde é morrer para si. E é engraçado a gente falar isso, porque quando a gente fala do batismo, a gente fala que morreu o velho homem, né, para que nasça um homem novo com Cristo. Então, no momento do batismo, dali para frente, nós não deveríamos deixar o nosso ego, a nossa vaidade, falar, nem que seja um pouquinho. Porque é morrer para si, e a gente morre para nós no batismo. É interessante, né? É o que a gente chama de cristoincidência. É a coincidência. João Batista e falar nessa questão que é o que nos leva a pensar no batismo, que é morrer para si, nascer um novo homem com Cristo.
tendo Cristo no centro de todas as coisas, apontando para Cristo como Senhor, Salvador de nossas vidas, e nós sendo abaixo de escravos, sendo pecadores miseráveis, indignos de qualquer coisa que venha de Cristo para nós. A única coisa que a gente tem é pela graça. Somente a graça de Cristo é que nos permite ser alguma coisa. Então a gente precisa abrir mão do palco, dos likes. É limpar o terreno do coração nosso e também dos outros, para que o Rei possa reinar, para que Cristo possa reinar nos nossos corações e que nós também sejamos voz para preparar o coração de outras pessoas, para que Cristo também venha a reinar no coração dessas outras pessoas. Que hoje nós possamos, como João, dizer com sinceridade: eu não sou o Cristo, mas eu sou a voz que clama, a voz que prepara, a voz que aponta para o Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, tenha compaixão de nós, miseráveis pecadores que somos, indignos de desatar as tuas sandálias. Meu Senhor, que o Senhor seja sempre em nossas vidas, que esteja sempre em nossas vidas a guiar. Senhor Deus, que nós possamos ser sempre submissos à sua missão. Que nós possamos, Senhor Deus, ser sempre o farol que mostra Cristo a outras pessoas. Que essa missão, Pai, seja sempre um raio de luz aqui nos carvalhos, para que outras pessoas venham conhecer a Tua presença através das nossas vidas. E nós sabemos, Senhor Deus, que só é possível pela Tua graça. Seja sempre conosco, hoje e para todos sempre. Abra os corações, nos ajuda, Senhor, a com as nossas vozes preparar os corações para que o Senhor venha e seja bem recebido, para que o Senhor se assente no trono nesses corações. É em nome de Jesus que eu te peço, te agradeço. Amém. Amém.